desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, vem, 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 vem. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, venha, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, toma o teu lugar. Esse é o nosso convite, Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai. Aqui na terra, como no céu, como o Senhor já planejou no céu, como o Senhor está estabelecido com o teu trono no céu, vem e faça acontecer aqui na terra. Que venha o céu sobre a terra, que o teu reino se estabeleça, que o Senhor venha governar, pois tu és o governo dos governos. És o Senhor dos senhores. Rei da glória, Rei da glória. Nós estamos te convidando, vem e toma o teu lugar, Deus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem. Levanta o teu clamor a Ele, clame. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Vem, 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 vem. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Vem, Deus! Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te
desejamos ver a glória toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos ver, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Amém, queridos, boa noite, paz seja convosco. Vamos começar aqui a nossa célula, a nossa reunião. Sejam aí todos muito bem-vindos, né? Nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar então para a gente poder começar aqui, que a presença do Senhor possa estar nos conduzindo nesse momento. Amém? Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer a Deus por cada um que aqui está, Senhor querido, que chegou até aqui. Nós entregamos nas tuas mãos esses momentos que estaremos aqui. Declaramos, Senhor, no nome de Jesus, a tua presença. Declaramos, Senhor amado, em nome de Jesus, a tua glória, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, porque queremos crescer, queremos melhorar, queremos aprender com a tua palavra e aprender, Deus amado, com o teu Espírito Santo, aquilo, Senhor amado, que o Senhor tem para poder nos passar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, a cadeira principal dessa reunião é tua. No nome de Jesus, amém. Amém, amores. Paz seja convosco aí. Estou vendo o pessoal aí chegando, né? Já tem aqui a Rose, né? A Cris, sempre presente. Gratidão aí, Cris. Né? A Paloma, ó, o Adriano aqui, os nossos líderes regionais juniores. Né? A Raquel está aqui. Né, a Gleide, a Jéssica, a Regina Bispo, a Lucinéia, a Grace, né? Souza, eu acho, não sei quem é, mas o Silvério está por aqui, nosso tio, a Márcia, a Franciele, a Luciângela, a Marcele, Tatiane, a Ângela e a Gisele. A gente vai começando aqui, tá, gente? O pessoal vai chegando aí não dá mais para dar boa noite para quem está chegando, a gente vai seguindo aqui conforme a nossa disponibilidade de tempo, e não dá mais para a gente pegar e estar falando, né? Bom, queridos, bora lá. Nós temos falado acerca da geração que ora, né? E quais são os desafios, né, para todos nós que estamos vivendo esse tempo, né, e essa geração. Então, é uma geração no qual nós devemos, sim, estar orando, né, mas também vigiando. Por quê? Porque os dias, como a gente tem falado, os dias têm sido muito maus. E a tendência é piorar. Piorar por quê? É o profeta da desolação? Não. É porque a palavra de Deus vai falando. Quando eu disse para vocês, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, está deixando claro, né? E os sinais dos tempos estão mostrando. Não é os finais, é os sinais. Então, queridos, é bom que a gente esteja atento. E de geração a geração, a gente vai aprendendo sobre as dificuldades de cada geração, os desafios de cada geração. Né? Mas, independente, queridos, das gerações, o que prevalece muito, que é muito importante para a gente, são as coisas que a gente aprende no ambiente familiar. A força da família é muito maior do que a força do mundo. Tá? Então, a importância de nós estarmos falando aqui sobre pais, professores, enfim, o aspecto geral, a força da família é uma coisa muito incrível, né? Porque, no fundo, nós, eu e você, a gente não aprende muito aquilo que se fala, a gente reproduz muito aquilo que a gente vê, tá? Então, essa reprodução de comportamento é desde pequenininho. Então, logo que a gente é bebê, até hábitos alimentares, desde hábitos alimentares, tá bom? Né? É muito importante
que a gente entenda que nós vamos sim gerando, né, nas nossas crianças, né? Eu não vou falar filhos, que não é nem uma questão de filhos. Nas nossas crianças, a gente vai gerando aquilo que a gente é, efetivamente, né? Então, uma das coisas que a palavra de Deus vai dizendo, que eu acho muito interessante, até aqui no livro de Provérbios, está falando assim, ó, castiga o seu filho dentro do tempo, enquanto há tempo. O que quer dizer? Existe uma idade de aprendizado, tá? Chega uma hora que não existe mais esse aprendizado dos pais. Não é tão efetivo o que os pais falam. Mas, então, a palavra fala assim, quer ver? Inclusive na linguagem de hoje. Eu acho bem legal. Deixa eu ler aqui para vocês na linguagem de hoje. Inclusive, leiam, a gente está lendo o livro de Provérbios, que é da campanha, né? Geração que Ora, mas quando você vê na linguagem de hoje, quer ver? Novo, linguagem de hoje. Ó, Provérbios 19. Ó, como na linguagem de hoje, como é que fala? 19 e 18. Quer ver? Eu estou lendo novamente, né? Fazendo a campanha, e na linguagem de hoje, olha, eu achei muito interessante do jeito que fala na linguagem de hoje. Então, se você está lendo a palavra, presta atenção como é que fala na linguagem de hoje. Fala assim, ó, corrija os teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não o mate de pancada. Opa, vocês entenderam? Não, efetivamente, vamos dizer assim, corrige o teu filho enquanto ele tem idade para aprender. Opa, então quer dizer que tem idade para aprender? Efetivamente, é quase assim, não se bate, entenda, amados, como disciplina em um adolescente. Vocês estão entendendo? O adolescente, quando você usa de disciplina, vamos dizer assim, né, é na criança, no junior, e cada vez que vai crescendo, vai diminuindo. Né? Então, o que acontece? Às vezes você tem que falar mais firme, olhando nos olhos, né? De uma criança assim, e falar firme, olhar ela no olho, falar firme com ela assim, que ela entende. Mas você não tem como pegar e fazer isso com um jovem ou com um adolescente. Ainda que você faça, pega ele pelos ombros assim e fala firme, tá entendendo? Eu falo por causa... Eu fiz muito isso com o Jonathan, né? E porque era na hora de aprender a lição de casa, né? Não sei vocês aí, para vocês tudo é fácil, deve ser, né? Para mim foi um parto. Na hora que eu falava, vai fazer a lição, e ele simplesmente falava, não vou. E eu falava, não, menino, você está me desafiando. Você está me desafiando. Não vou. Aí peraí, gente, acho que eu fechei aqui a reunião. Peraí. Deixa eu ver, o que eu fiz aqui? Ai, Jesus, o que eu fiz? Vocês estão aí? Alguém fala Não comigo. fechou, não. Está em ordem. Está em ordem? O que eu fiz Tá. aqui? Ai, velho, eu fiz alguma coisa aqui, me socorre. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. A senhora está perfeita aqui na tela. Estou? Isso me ajuda muito. Deixa eu ver aqui. Que eu... Peraí. Deixa eu ver, ingressar agora. Deixa eu ver. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz aqui, que eu saí. Eu vou fechar, eu vou diminuir aqui. Deixa eu ver se eu volto. É que eu perdi vocês. Deixa eu ver. Ih, agora não veio. Ah, voltou! Que mico. Eu apertei um negócio aqui e sumiram. Vocês sumiram tudo. Falei, quer ver que eu fechei a reunião? Mas falando, né? Eu gosto de falar da minha vida, gente, para não falar da vida dos outros, tá? Então, eu falo da minha, né? E falando acerca de filhos, né? Ou melhor, crianças. Eu lembro que foi um parto para o Jonathan pegar e ser alfabetizado, porque ele simplesmente dizia que não ia fazer a lição. Não vou fazer. Não vou. E eu falava, menino, você vai fazer, pega o lápis. Pega aqui, anda, faz bolinha, pauzinho. Gente, ele pegava no lápis e não rodava o lápis, entendeu?
ficava com o lápis parado. E eu falava, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Filho, você vai repetir de ano. Não tem problema. Falava desse jeito, gente. Tentava com os argumentos. Filho, você precisa passar de ano. Se você não fizer bolinha, pauzinho... Gente, estou falando de 6 anos de idade. Filho, se você não fizer bolinha e pauzinho, eu não quero fazer, mãe. Jonathan, pega o caderno aqui. Anda, tem que fazer. Não faço. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aí você ora. Não sei se vocês já oraram. Mas é muito fácil orar quando a gente tem filho, ora porque está com cólica, ora. A gente ora mais que tudo quando eles estão doentes. A gente fica mais santo depois que a gente vira pai e mãe. Porque a gente ora não é porque você tem fé, é porque você está desesperado. Você não sabe o que fazer, gente. Na teoria, tudo parece que é bonito, mas não funciona. Ai, vamos conversar. Lindo, queridos. Na teoria é muito lindo. Vamos conversar desde que a criança quer te ouvir. Se a criança não quer te ouvir e você... Não, você tem que conversar com a criança, mas eu quero conversar. O problema é que essa coisinha não me escuta. Entendendo? Aí dá vontade de você catar. E muitas vezes eu peguei o Jonathan, assim, pelos ombros, olhei no olho dele e falei, menino, você não me desafia. Menino, você não me desafia. E ele, gente, olhava para minha cara assim, ó. Uma cara de desdém, ai que vontade de catar ele. E já catei e joguei em cima da cama. Aí fechava a porta do quarto. Não sai daí! Vai ficar refletindo. Você está me ouvindo? Eu sou sua mãe. Gente, o bichinho nem chorava, gente. Entendendo? Porque eu queria que chorasse, para mostrar que estava doendo, que estava sentindo a minha correção. Mas nem chorava. Ficava lá, não pedia para sair. Eu ficava, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda, porque precisa dar certo. Senhor, esse menino precisa dar certo. Senhor, esse menino precisa dar certo, me ajuda. Eu orei, e eu orei. Eu falava, Deus, se eu não consigo controlar esse menino, com 6 anos de idade, não consigo fazer ele fazer lição, como é que eu vou conseguir fazer esse menino ir para a escola na adolescência? E ali, eu, particularmente, comecei a ver a dificuldade de ser mãe. Eu falei, Deus, me ajuda. Porque eu já estava olhando na adolescência. Se eu não conseguia ter controle sobre ele, com 6 anos que ele estava me desafiando, e eu não sou, ele nunca levou uma surra. De mim, não. Ele levou 7 cintadas do pai dele, que foi a 7 cintada profética. Foi a única surra que ele levou. Tá entendendo? Eu falo que foi 7, foi 7. E não foi assim, pá, 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 porque quando faz assim, uma atrás da outra, você está com raiva. E aí não funciona a disciplina. Mas ele desafiava o pai dele, né? E o pai dele falando com ele, e ele... Ai, ai, menina, eu vou te pegar. E eu estava vendo que ele estava desafiando o pai. Eu só vi na hora que ele falou, vem aqui agora. Gente, ai, que vontade de socorrer. E a hora que os pais não podem interferir na disciplina. Não pode. Porque a vontade é falar, não, deixa comigo. Não faz isso. Não faz, você torna a criança sem vergonha. Na hora que o pastor falou, vem aqui, foi a única vez. Qual foi a idade? A idade justamente dessa transição, quando está começando a achar que é gente. Tá? De 6 ali para 7 anos de idade. Vem aqui, menino. Aí ele, você vai apanhar, eu vou te dar 7 cintadas. Ele falou desse jeito, eu vou te dar 7. E você não põe a mão. Aí fez 1 e falou, você não deve ser desobediente. 2, eu quero o teu bem. Tá entendendo? Ele foi recitando para ele por que ele estava levando as 7 cintadas proféticas. E foi a única surra que ele levou na vida. O restante só foi safanão. Menino! Eu olhava para ele assim, eu nunca bati nele, nunca.
pastor ainda deu 7 cintadas. Mas eu nunca bati. Deixava de castigo. Tá entendendo? Fica aí. Mas eu queria que ele chorasse, eu queria que ele... Ele nada, ele não tá nem aí, não pedia nem para sair do castigo. Tá entendendo? Por quê? Porque cada pessoinha tem uma personalidade. Só que quando eu comecei a ver a personalidade dele firme, eu me preocupei. Me preocupei em que aspecto? E comecei a orar. Falei, Deus, eu prefiro passar por isso agora, com 6, que eu tenho o controle, do que passar com isso com 14, 15. Porque o que eu vou fazer se ele falar não faço? E aí? Agora não é mais hora de bater. Deixar de castigo funciona, mas depende do castigo, né? É muito mais complicado. É por isso que eu estou falando para vocês acerca das crianças no aspecto geral, né? Que falando aqui, castiga o teu filho, corrige o teu filho enquanto ele tem idade para aprender. Aqui, Provérbios 19, 18. Repreende ele, corrige ele, na linguagem de hoje. Corrige o teu filho enquanto ele tem idade para aprender. Né? Porque, mas não ao ponto de espancá-lo. Não é para espancar, é para corrigir. Então, aí o pessoal vem a favor da palmada, não a favor da palmada. Queridos, cada um sabe o que tem dentro de casa. Tá entendendo? Cada um sabe. Eu acho que ninguém tem que dar pitaco na vida de ninguém, a não ser que, se alguém está batendo, disciplinando, vamos dizer assim, ao ponto de descarregar a raiva, você começou a pecar. Você não está corrigindo. Isso não é correção, tá? Outra coisa muito importante, eu estou falando acerca de correção aqui, né? O castigo faz muito a criança refletir, depende da criança, né? Tem algumas assim que às vezes eu olho assim e eu falava assim, Cicrano está pedindo para apanhar. Eu já falei com os meus sobrinhos isso. Falei assim, olha, porque existe a idade do desafiar os pais, entendeu? E eu falei assim, ó, Cicrano está pedindo para apanhar, ele está pedindo. Sabe que você tá vendo que a pessoinha está desafiando. O Cicrano está pedindo para apanhar. Tá entendendo? Então, e às vezes, quando pede, fazer cada um do seu jeito, eu conto do meu filho, porque eu não vou contar do filho dos outros, né? Mas, falando do meu, eu olho até os meus meninos, né? No caso, meus meninos, meus sobrinhos, às vezes eu vejo é muito fantástico, gente, a maldade que existe no coração da criança, sabe? A criança, a primeira coisa que ela aprende a falar é não. 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 Porque ela aprendeu o quê? Desobediência. A maldade está no coração de todos. Não há um justo sequer. E é por isso que nós temos que levar Jesus para o coração da criança. Porque a maldade está lá. Não se engane. A palavra de Deus fala que a vara manda embora os espíritos maus, vamos dizer assim, entendendo? Que está rodeando. Porque existe espírito maligno rodeando a criança. Só que a vara da disciplina não é a vara de bater. Às vezes é necessário, mas é uma vara. Tá entendendo? E a vara, por mais que alguém dê umas esquentadas na perna com a vara, que hoje ninguém acha vara, vamos dizer assim, né? Mas quando fala da vara, está falando, inclusive, sobre o pastor. O pastor, ele usava a vara. A tua vara e o teu cajado. A vara é da correção. E o cajado é para trazer para perto. O cajado do pastor, lá está falando lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai seguindo e fala, a tua vara e o teu cajado. Quando fala da vara e o cajado, qual que é a diferença da vara e do cajado? A vara é para fazer para a ovelha assim, vai para cá, dá umas pancadinhas assim na ovelha, para ela mostrar que não é, mas não é para matar a ovelha. Ninguém bate em ovelha. Ovelha não é cavalo. Tá entendendo? Mas a ovelha entende que as pancadinhas que dá nela assim, ó, é disciplinando ela.
Aí ela está indo fora, a tua vara e o teu cajado. O cajado é quando pega aquele negócio que é assim, ó, e puxa, tá entendendo? Aquilo é para poder puxar. É para trazer para perto. É como se fosse uma argola, assim. Puxa para perto, tá entendendo? A ovelha. E então, a tua vara e o teu cajado. E a palavra de Deus fala assim, que o pai corrige o filho que ele ama e açoita. O que é açoitar? Deus dá umas varadas na gente. Mas não é para nos matar, é para nos corrigir. E às vezes Deus está dando umas varadinhas na gente também, para nos corrigir. Porque ele está falando aqui na palavra dele, corrige, mas não espanca. Não é para machucar, mas corrige. A vara manda embora os demônios. A vara da disciplina. Disciplina vem de discipulado. Discipulado é ensinar. Não é bater sem ensinar. Quando o meu esposo pegou o Jonathan e deu as 7 cintadas proféticas, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso, mas na minha casa teve que acontecer, e que Deus dê direção para vocês no que tem que fazer. Então, quando ele fez isso, ele dava uma e explicava. Você está me entendendo, filho? Eu te amo, mas você tem que entender que eu sou teu pai. 2. Agora, aí 3, 4, agora só falta 3, só falta 2, só falta 1. Pronto, acabou. Você apanhou porque você estava pedindo. Você tem que entender que eu sou teu pai. Né? Aí, ainda agora, o Léo estava aqui em casa, né? Vê se acabou de sair daqui. Peguei ele na escola, aí ele estava aqui em casa e, de repente, ele falou, não sei o que foi, falou que não fala, mas fala porque gritou. A minha irmã falou, você está gritando comigo? Gente, na hora ele abaixou a voz. Como é que ele sabe o que é gritar? Você está gritando comigo? Ele abaixou o tom. Não sabe falar, mas ele sabe o tom. E no tom ele estava respondendo. Para vocês poderem ver, a criança entende, não pensa que ela é inocente. E é nós que vamos falar, você está gritando comigo? Que conversa que é essa? Como é que é? Como é que é? É necessário isso. Isso é disciplina. Isso é discipulado. É falar o que você está fazendo. Outra coisa que é muito, muito importante, tá? O que é disciplina? Gente, puxar a orelha não é disciplina, dar beliscão não é disciplina, isso não é disciplina. Eu nunca dei um beliscão no meu filho. Eu nunca puxei a orelha do meu filho. Nunca, nunca. Tá entendendo? Eu orava, quando eu falei que eu dava um safanão nele, assim, que pegava ele pelos ombros, mas aquele era o meu ápice do nervosismo, entendeu? Eu sai da minha frente, menino. Menino, sai da minha frente. Eu falava para ele, sai da minha frente. E ele sabia que ali eu estava nervosa, eu estava brava com ele. Mas, gente, aí eu orava, eu falava, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, ele é teu. Senhor, ele não pode dar errado. Senhor, ele não pode. Senhor, me ajuda, me ajuda. Porque se ele continuar dessa forma, se ele me enfrentar na adolescência, como é que eu vou fazer? Porque agora eu posso deixar de castigo, posso dar um safanão, mas na adolescência vai ficar complicado, Senhor. E aí eu uso da palavra aqui, e graças a Deus, até hoje. Está entendendo? As minhas orações foram ouvidas. Até hoje nunca me deu nenhum trabalho. Nenhum, gente. Sabe? Na adolescência foi tranquila. Tá entendendo? Eu já está com 28 anos, 4 anos de casamento. Tranquilo. Mas eu orei, gente. Eu orei. Deus muda ele, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não posso. Eu brincava assim, né? Brincava e não brincava, falava para Deus. Deus, quem tem 2, 3 filhos, tem a chance de errar com 1 ou 2. Eu só tenho 1, Senhor. Eu só tenho uma bala. Se eu errar, Senhor, o alvo, eu fracassei. Porque cada filho é de um jeito. Mas eu não tenho como aprender com o outro que está vindo.
Eu não tenho como falar, olha, Cicrano foi assim porque é cabeção. Porque olha os outros dois, olha os outros três. Esse que é o cabeção, vamos dizer assim. Não, eu não tinha nem como fazer comparativo. Eu falava, Deus, se der errado, eu vou ser a pessoa mais fracassada desse mundo. Porque eu não tenho como nem fazer comparativo, porque eu só tenho um. E eu vou achar que a culpa é minha. Então, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Muda o coração desse menino. Senhor, faz ele te conhecer. Por que eu estou falando isso? Porque é a geração que ora, gente. Não fica achando que você vai conseguir disciplinar os seus filhos porque você é bom. Você é bom. Para com isso. Não existe ninguém bom. Por melhor das intenções, a gente erra. Tá? Melhor das intenções, a gente erra. Não existe ninguém efetivamente bom. Porque para poder disciplinar, domar uma pessoa, educar uma pessoa, não é eu estou falando de educação de alfabetização, mas é de transformar uma pessoa, colocar caráter, sabe? Saber que hora que é mais firme, que hora que é mais que afrouxa. Quem tem 2, 3, consegue. Eu sempre conto da minha história, porque eu apanhei mesmo, apanhei com vontade. Está entendendo? Apanhei com vontade. De 5, fui a que mais apanhei. Mas eu pedia, entendeu? Eu era perturbada. Só depois que eu me converti que eu entendi que muitas coisas que eu fazia era perturbação. Está entendendo? Teve uma vez que a Janete, criança aprontando, gente, a minha irmã mais velha, né? Ela simplesmente, a gente estava tomando café, minha mãe tinha que trabalhar, né? E a Janete pegou, tinha aquele, não tem aquele coador de café? Aquele coador de café que acabou de passar o café, né? E ficou lá naquele suporte. Minha mãe foi trabalhar. E nós duas em casa, com a Jerusa. Tá? Imagina só, 2 crianças cuidando de outra criança, né? Aí tinha aquele suporte que colocava o coador de café e já tinha passado o café, mas aí ficou ali para poder escorrer, acabar, senão fica pingando, né? Aí a Janete pegou uma colher de café assim e jogou na minha cabeça. Aquela água de café. Água de café. Não é nem café, porque já tinha passado o café. Mas pensa, gente, olha, se tem uma coisinha que é endemoniada, é criança. Tá longe de ser anjo, gente. Tá? Gente, eles estão longe de ser anjo. Eles são anjinhos por causa da inocência, mas são perturbadinhos, que é um negócio. Tá entendendo? Eles são perturbadinhos. Eles aprontam e Satanás se aproveita, né? E a Janete pegou aquela água de café, com a colher assim, e jogou assim no meio da minha cabeça. Só que agora eu tinha que ir para a escola. Eu tinha uns 7 anos de idade, né? 7 ou 6, que com 6 anos eu já estava indo para a escola. E ela pegou e jogou aquela água assim, fez assim, pegou assim e jogou assim na minha cabeça. Uma colher, gente, de água de café, nem café. Gente, quando ela jogou aquilo na minha cabeça, eu falei, como é que eu vou fazer agora? Porque minha mãe não estava em casa para lavar a minha cabeça. E agora eu ia para a escola cheirando a café. Ai, grande coisa, né? Eu ia para a escola cheirando a café, né? E naquilo, gente, me deu uma crise de nervoso. Uma crise de nervoso tão grande que eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. E eu fui para a cama, chorei, e eu não conseguia parar de chorar. A Janete, quando viu a presepada que fez, foi chamar a Dona Maria Crente. A Dona Maria Crente. Tá entendendo? Aí chamou a Dona Maria Crente, que era a nossa vizinha. Minha mãe trabalhando. Foi chamar a Dona Maria Crente para orar por mim, porque achou que eu estava endemoniada. Né? Aí a Dona Maria Crente foi lá, orou por mim, e eu não parava de chorar. Tamanho nervoso que eu fiquei. Cuidado com os nervos, viu? Porque pessoa muito nervosa é brecha para diabo, viu? Para demônio. E ele não respeita crente, não, e nem criança. Aí eu fiquei nervosa, como eu não parava de chorar. A Dona Maria Crente foi orar por mim. Eu não parava.
Aí, sabe o que aconteceu? Foram chamar o meu tio, né? Porque a Janete ficou desesperada, viu a besteira que fez. Meu tio pegou, me levou para o hospital, eu fui parar no hospital, chegou no hospital, mas eu era perturbada mesmo, isso que eu estou falando para vocês, entendeu? Aí que chegou no hospital, me deram um sossega-leão, calmante, uma criança. Tomei sossega-leão na veia. Você está entendendo? Tomei sossega-leão lá, me deram sossega-leão no pronto-socorro de Perus. E aí acabou o choro, né? Porque depois eu acordei e falei, o que está acontecendo? Lógico, aí já tinha passado tudo, eu já estava bem. Aí eu pensei comigo, assim, agora a Janete vai ver, quando a mãe chegar do trabalho, vai catar a Janete. Coisa de irmãos. Falei, agora ela cata e ela vai apanhar. Ela está pensando o quê? Aí minha mãe chegou do trabalho, aí chega lá o relatório, né? Pobre coitada, tem que trabalhar de diarista, pegar a condução, e filho dando trabalho dentro de casa. Gente, a gente aprontou 1000, tá entendendo? Ai, traquinagem. Minha mãe chegou e falou, como é que é? O que aconteceu? Eu saio para trabalhar e vocês ficam aprontando? Pois eu vou falar uma coisa. Genivalda, levaram você para o hospital porque eu não estava em casa. E você ia ver qual ia ser o seu calmante. E eu falei, ela brigou comigo! Ela tinha que brigar com a minha irmã! Genivalda, como é que é? Você fez tudo isso? Pois eu vou te falar uma coisa. Vai passar. Ela não batia, não, gente. Eram poucas. Eu fui a que mais apanhei, mas eram poucas. Tá entendendo? Ela falou assim, olha, vai passar. Mas se eu tivesse aqui em casa, você ia saber qual que era seu calmante. Você está pensando o quê? Você ia ver o que ia ser o seu calmante. Vocês ficam me aprontando na hora que eu for trabalhar, que vocês vão ver, vocês sabem. Vocês não me provocam. Ela fala, vocês não me provocam. Gente, eu nunca mais tive crise de nervosismo. Mas se ela não soubesse lidar comigo, aquilo ia ser uma forma de eu chamar a atenção, entendeu? Pegou? Eu queria chamar a atenção. Mas ela foi firme comigo. Ela falou, ou seja, eu não chamei a atenção dela, mas eu queria chamar a atenção dela. Né? E eu queria que ela catasse a Janete assim e desse uma bronca na Janete e me defendesse. Ela não me defendeu porque ela sabia a filha que tinha, me conhecia, quando você conhece os filhos que tem. Que uns merecem mais e outros merecem menos. Né? Mas, enfim, cada um tem uma disciplina, cada um tem um tipo de educação. Não adianta você tentar tratar todos iguais, não é igual. Quando eu falo que eu apanhei, apanhei mesmo. Tá? Porque eu aprontei mesmo. E quando eu aprontei, não era nada assim, gente, é coisa de criança. Sabe? E também não apanhei tudo que tinha que apanhar, não, tá? Porque ela não batia, não. Ela só prometia. Ela só prometia. Ela falava assim, olha, você tá pedindo, né? Tá pedindo, né? Na hora que eu te catar. Aí, na hora que ela tava assim, um dia nada a ver, ela falou, vem cá. Vem cá, vem cá. Você se lembra que você fez isso, isso e aquilo? Não te peguei naquele dia, não, senão eu ia te matar. Vou espancar aqui, tá vendo? Ela falou, se eu te pegasse com raiva, eu ia te matar. Mas vem cá, você tem que entender isso, 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 isso. Você vai apanhar por causa disso, 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 disso. Dava lá umas 3 cintadas, 4 cintadas e deixava chorar. Né? Enfim, o que ela estava fazendo ali? Ela estava mandando os demônios embora. Isso é amor. O pai corrige o filho que ama e açoita aquele que ele toma por filho. Ué, o que ele estava querendo dizer? Está escrito lá em Hebreus 12, 6. Então, quer dizer que nós somos filhos legítimos? Não, nós somos adotivos. O legítimo é Jesus. Ele nos adotou. E ele nos tomou por filho. E por ele ter nos tomado por filho,
ele se vê no direito de nos disciplinar. Né? Então, ele falou o seguinte, você é meu filho e eu vou te disciplinar como meu filho, como sendo meu filho. Eu te adotei. Né? Então, queridos, eu quero abrir aí para vocês fazerem algum comentário, né, sobre o que aconteceu com vocês ou não, quer fazer alguma pergunta, mas castiga não, corrige. Entenda a palavra castigo como corrige. Corrige, né, enquanto tem idade para aprender. Mas nessa correção, não espanca. Não puxar a orelha, isso não é disciplina, dar beliscão, isso torna a criança sem vergonha, você está entendendo? Então, presta muito atenção. E, às vezes, a pessoa fala o seguinte, eu tenho uma criança mesmo que eu atendi que o pai bateu de chinelo, mas, gente, ele bateu com crocker. Pelo amor de Deus. Isso é pior do que... Isso não é chinelo, gente. Pelo amor de Deus, aqui não pode dar tábua. Você está entendendo? A pessoa, às vezes, olha o entendimento, pelo amor de Deus. Deu que deixou a criança ficou realmente roxa. Mas bati de chinelo crocker com Raider, você está louco? Você está espancando? Mas é chinelo. Gente, pelo amor de Deus. Aí a gente peca e traz rebeldia, né? Mas, enfim, deixa eu abrir aí, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Muito cuidado com a forma de corrigir, mas também não deixe de corrigir. E o fato de eles aprontarem, porque eles vão aprontar, não quer dizer que você é um mau pai. O que você acertou ou errou. Você só vai saber quando ficar na fase adulta que você passar a régua. Aí você vai entender se aquilo que você ensinou ficou ou não, se você conseguiu ou não. Não dá para medir isso na infância. Não dá para medir isso na pré-adolescência e nem na adolescência. Você consegue medir isso quando passa dos 18. Aí você vai ver e falar o seguinte, deixa eu ver onde eu acertei e onde eu errei. É a hora que passa a égua. Então, aquela criança que é muito boazinha, educadinha, nem sempre isso é positivo. Está entendendo? Nem sempre. Porque, às vezes, ela é insegura. Então, não tem essa, ai, que gracinha. Gracinha para você, que ela não dá trabalho. Tá, só que lá na frente ela vai ser saco de pancada dos amigos e do mundo. Porque ela é muito boazinha. Vocês estão entendendo? Então, é muito pejorativo esse negócio de é boazinha, é comportadinha. Eles vão aprontar, eles vão desobedecer, eles vão ser malcriados, eles vão fazer porque a maldade está neles. E é nós que vamos afugentar. Quando a gente passar a régua e ver o resultado, lá na frente, aí você fala, Deus, obrigado. Mas é com muita oração, gente. É uma oração que ora. Se você não orar, não fique achando que você é bom, não. Né? Mas por isso que eu falo de dentro de casa. E essa direção do Espírito Santo para nos ajudar. Né? Porque a conta chega. E a conta vai chegar depois dos 18. Né? A conta vai chegar depois dos 18. Aí nós vamos olhar e falar, Deus, acertei ou não? Eu devia ter sido mais firme? Eu devia ter afrouxado? O que eu devia ter feito? Porque não existe certo, não existe errado. Existe a medida certa para a pessoa certa. E como é que nós vamos saber disso? Se para poder fazer uma pessoa de caráter, com personalidade, né? Mas, enfim, abre o áudio aí, alguém quer fazer alguma pergunta ou então fazer algum comentário, aproveita. Eu já falei da minha vida demais, já falei demais aqui. Pode abrir o áudio e fazer pergunta ou comentário. Eu quero falar, pastora. Bora, amor, pra cima agora, pode falar. Menina do céu, a senhora fala... Bom, paz, boa noite, primeiramente. Mas, enfim, a pastora falando e eu ouvindo, assim, lembrando de um episódio, porque a honra e glória do Senhor, eu tenho 3 filhos
né? Na verdade, eu sou mãe de 4 filhos, mas o Senhor recolheu a minha filha do meio quando ela tinha 6 anos e 7 meses. E aí eu fiquei com a mais quantos anos ela tinha? Peraí, quantos anos ela tinha? Quando a minha filha do meio faleceu, ela tinha 3 anos e 7 meses. E ela faleceu de quê? Bom, tudo começou com uma infecção de garganta, coisa normal, e em 48 horas ela faleceu. Nossa, não sabia, tá vendo? É por isso que eu amo esse lugar aqui. Eu não sabia. E é importante os outros saberem. Fala, conta. Hoje ela teria 21 anos, né? Mas, enfim, aí eu fiquei com a mãe, a Gabi, o Luiz Guilherme, na época, tinha 1 ano e meio. E aí, ok. E aí o Senhor me deu a minha Helena quando o Guilherme tinha 12 anos de idade. Então, eu tenho um filho das 3 idades, né? Eu tenho uma jovem de 5, eu tenho um outro jovem, um adolescente jovem, que é o Gui, com 19, né? Que já é um rapaz. E eu tenho a Milena, de 7 anos de idade. E aí, quanto difícil é para esta mãe, aos 43 anos de idade, lidar com uma criança de 7 anos de idade, tá? O que pode, o que não pode, mas assim, tipo, como a senhora falou, da mesma maneira que eu corrigi a Gabi, eu não posso ir corrigir o Gui, e aí vem a Milena, é muita confusão. E eu tenho um esposo, né? Aí eu fico, Deus me ajuda. Né? Me ajuda a lidar com os 3, porque assim, mas a Gabi, mas comigo a senhora não fazia isso. O Guilherme fala desse jeito, a senhora não fala nada, mas na minha época não era assim. Aí veio o Guilherme, olha o que ela tá fazendo, mãe. Comigo a senhora não fazia assim, agora com... Aí eu fico olhando assim, aí eu não respondo nem sim, nem não para ninguém. Eu calo, olhando para a cara 3, né? Assim, então, tipo, é muito louco essa pegada de sim, uma geração que ora, porque pensa numa mãe que ora aqui, sou eu, né? Não, assim, mas eu oro muito para Deus me dar discernimento, porque uma vez a Milena Caroline, eu naquele dia eu olhei para minha filha, eu falei, meu Deus, a criança ficou possessa. A Milena, eu nunca, olha, eu bati nela, assim, eu machuquei a filha, porque eu não vi que o chinelo do Luiz Guilherme tinha um prego na ponta e cortou a perna dela. Porque na igreja, ela foi dormir na casa de uma amiguinha e voltou para casa. Aí, na hora de vir para casa, no culto, ela chorou porque ela queria tá para casa da Nina, tá? Eu, Milena, vamos casa. E acabou o culto, estamos saindo, bonita, Milena já dando show na porta da igreja. Eu falei, Milena, vamos embora. Calma, Milena. Aí, cada pessoa que passava, o que foi? Ai, Deus, aí que ela triplicava. Gente, conselho. Quando vocês veem uma criança chorando com a mãe, ora de longe, mas não pergunta o que foi, porque parece que dá um negócio nessas crianças. A pessoa fica, o que foi? Aí eu já possesso olhando para a pessoa, né? Tipo, some. Some daqui! E eu peguei e saí com essa Milena até o portão. Quando chegou no portão da igreja, eu grudei ela no bicão. Eu falei, bora agora, Milena. Você para agora. Pastora, mas aí ela chorou. Aí eu, Milena, por que você está fazendo isso? Eu quero ir embora. Eu olhei para Milena, eu não quis criança. A irmã pegou, deu carona, tal. Menina, quando nós entramos dentro do carro, pastor, mulher, essa menina deu um show dentro daquele carro. Ela batia, ela tremia a boca. E foi aquilo, eu falei, pera já, que eu já peguei meu óleo, muito crente que a mãe... Peguei meu olhinho dentro da bolsa e puxei a Milena dentro do carro, e a Milena, e se batendo. E eu, Milena,
para, Milena. Beleza, chegamos em casa. Se eu não seguro a Milena, minha filha, na hora que nós descemos o carro, ela ia atravessar mim, mas nível... A senhora ter uma noção como que essa criança estava. Aí, entrei. Nesse dia, os dois ficaram no culto das 20. Essa era a hora que eu precisava de um deles comigo, porque se eu entrar do jeito que eu tô, eu mato a Milena. E a Milena... E eu arrasto a Milena pelo braço, menino do céu, e eu me controlando, respirando, pedindo muito a Deus, me ajuda, Senhor, por Deus. Me ajuda. É isso aí. Me ajuda, Senhor. Eu não tinha batido nessa menina. Quando descemos as escadas para dentro de casa, eu falei, Jesus, é agora. Peguei um chinelo e dei. Eu acho que eu dei umas 5 ou mais nela. E a gente não vê onde está batendo. Você bate. Você, minha mãe, onde pegar, pegou. Eu sou contra isso. Mas aí você entende. Minha filha, onde pegar, pegou perna, pegou braço, pegou bunda, pegou tudo. E eu, misericórdia. Aí quando eu vi que ela me olhou assim, tipo, minha mãe louca. Que eu olhei o olhar dela para mim. Aquilo me parou. Sabe, pastor? Aquilo me parou. E quando eu olho no joelhinho dela assim, minha filha, aquele arranhão do prego no joelho. Pastora do céu. Pensa numa mãe que eu falei, agora eu quero morrer. Aí, mas na hora não falei nada, deixei ela em tudo. Aí fui comprar um pão aqui. Eu tinha que sair, que eu falei, se eu ficar aqui, eu vou judiar dela. É muito louco isso, e é sério demais isso. Aí eu peguei e saí. Aí eu fui comprar o pão, deixei ela aqui. Morava uma vizinha que era muito legal, enfim. E aí eu fui comprar o pão. Quando eu cheguei, essa menina tá lá na casa da vizinha. Aí já mais motivo de eu querer dar na cara dela, mas aí tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, depois que ela tava mais calma, eu sentei e falei para ela assim, olhando no olho dela, eu falei, você sabe por que você apanhou, Milena? Você sabe por que a mamãe bateu em você, Milena? Aí ela ficou assim, porque eu dei piti. Piti. Você sabe? Então, você sabe por que foi? Então, no início, eu achei que era um piti. Depois eu achei que não era mais piti, não. Aí eu ungi ela, aí depois era piti de novo. Mas depois eu entendi o porquê, mas eu pedi muito perdão ao Senhor por ter batido nela e ter machucado a perna dela, porque numa dessas a gente faz uma arte pior. A gente não pode julgar mãe nenhuma, nem pai nenhum. A gente tem que se policiar, como a senhora acabou de falar, né? Na hora da raiva, a gente dá brecha mesmo. E ali eu me policiei, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, através dos olhos dela, que olhou para mim e falou, segura, se passar de mais uma chinelada, você faz arte. Então, é muito complicado ter essas gerações para a gente disciplinar, entendeu? Você saber lidar com eles 3. Aqui eu apanho muito e hoje eu falo para eles assim, vocês vão para a igreja, vocês pegam o lado B do negócio, mas vocês não entendem o negócio a fundo como tem que ser. E não é para ser, porque eles ainda não viveram a experiência que eu vivo com eles. Eles não são pais, mas cabe a... Mas é muito difícil criar eles nesse nível de educação, de disciplina, assim, como a senhora acabou de falar aqui, como o provérbio está falando, né? Que a disciplina vai expulsar os bichos ruins mesmo. Mas até que, minha querida, primeiro expulsa de nós, porque não é fácil, boa. não. É isso que eu ia falar. Porque... Né? Porque a mãe ou o pai nervoso, quem está endemoniado é o pai e a mãe. Entendeu? A brecha é perigosa. Você tá muito bom, Gleide. Porque, gente, quem é que não perde? É por várias vezes, como você falou, Gleide, quando eu falava com o meu filho, eu falava assim, sai de perto de mim, pelo amor de Deus, eu estou nervosa. Eu estava nervosa, eu estou nervosa. Mas eu aprendi praticamente com a minha mãe. Minha mãe falava, olha, se eu te pegar, não vai prestar. Olha, eu não vou te pegar, eu não vou. Sai da minha frente. Porque, mãe... Aí é tão interessante que eu falo... Eu aprendi muito, né? Eu tive berço, graças a Deus.
né? Foi muito bom isso. A minha mãe foi fantástica. Minha mãe morreu com 52 anos, gente. Minha mãe foi fantástica, fantástica. E ela nunca foi frequentadora de igreja, sabe? E como eu aprendi com ela, né? E muitas coisas eu reproduzi porque foram boas. E muitas coisas meus pais erraram também, como eu também errei com meu filho. Tá entendendo? E eu conto com a graça para o Senhor corrigir. Porque, querido, se foi Deus que deu seus filhos, Ele sabe que nós não vamos acertar tudo, mas isso não é desculpa. Fala, Senhor, o filho antes de ser meu é teu. Então, onde eu errar, por favor, conserta aí, por favor. Eu sei que mais do que eu querer que dê certo, eu quero que o Senhor quer que dê certo. Eu sei que o Senhor quer que dê certo. Eu estou tentando te ajudar. Mas, por favor, Senhor, me ajuda. Eu sou responsável por essa coisinha aqui. Deus, e não pode dar errado. Por favor, não pode dar errado. Quando a geração que ora, agora eu falo de pais que estão orando pelos filhos, sabe? Essa geração que ora, gente, é a base de oração. Eu fiz campanha. Sabe como foi que eu consegui mudar a cabeça do Jonathan? Gente, você tem que estar... O Jonathan falou, eu não era mole, não, menino, para se alfabetizar, meu Deus do céu. Ele, não vou, não quero, não vou. Meu Deus, como é que eu... Ele tinha que mandar lição, ele tinha que fazer lição. Não quero, não faço. Eu falei assim, Deus... Aí eu lembrei, deixa eu contar algo para vocês aqui. Eu lembrei, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito, né? As pessoas pensam que a gente gosta de estudar. Não, estudar é chato, gente. Estudar, fazer prova, isso é uma coisa muito chata. E aprender na escola também não é muito legal, porque tem professor que é um tédio, entendendo? Não confunda as coisas. O fato de você gostar de aprender não quer dizer que você gosta de estudar. Estudar é diferente. Estudar é fazer prova e você vai estudar coisa que você não gosta. Mas aprender é diferente do estudar. Então, eu gosto de aprender. Então, eu gosto de ler algumas coisas, estar fuçando, buscando informação, mas não gosto de fazer prova. Entendeu? Detesto prova. Né? Então, não é que a pessoa gosta de estudar, eu gosto de aprender. Aí, eu tinha aprendido em algum lugar que Beethoven, para ativar os neurônios, ó, gente, isso é coisa de 30 anos atrás. Para ativar os neurônios, ele lavava a cabeça com água gelada. Gente, é positivo lavar a cabeça com água gelada, tá? Porque ativa mesmo os neurônios, isso é neurociência, tá? Então, dá uns... Acorda, eles acordam. Lava a cabeça com água gelada, os neurônios acordam. Aí eu sabia que Beethoven lavava a cabeça com água gelada, que era para ativar, acordar quem está dormindo, mais ou menos isso. Aí eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, abre a cabeça desse menino, Deus, faz ele entender, eu não consigo. E aí a gente estava na igreja, por várias vezes nós fizemos a campanha Águas que Saram, várias vezes a gente repetiu a campanha Águas que Curam, Águas que Saram, né? E o Jonathan foi lá nessa idade aí do desafio da alfabetização dele, que ele resistia, ele não gostava da escola e ele não queria ir para a escola e também não queria fazer lição. E eu falava, Deus, mas o problema não era a inteligência, porque ele era inteligente. Eu queria que Deus mudasse a mente dele. Deus muda a cabeça desse menino para que ele entenda a vida. Deus muda a mente dele, ele precisa entender o que é a vida. Aí, sabe que eu pegava um copinho de água, eu dava banho nele para poder ir para a escola e tal, e eu pegava um copinho de água que a gente tinha na igreja, e eu falava, Senhor, essa água é água consagrada, o Senhor vai mudar a mente desse menino aqui. E eu jogava água na cabeça dele, depois do banho, falava, pronto, os neurônios estão ativados. Eu falava, os neurônios estão ativados. Muda a mente desse menino. Muda a mente desse menino. Olha, gente, funcionou. Gente, tem coisa que Deus vai falar só para você. Eu nunca falei para ninguém fazer isso, porque é uma coisa minha. Desespero de mãe. Uma mãe que ora, a Gleide orando, e vocês, cada um com seus desafios. Eu só falo uma coisa, os nossos filhos precisam dar certo. Eles precisam dar certo, Senhor. Manda demônio embora deles e de mim também. Entendeu?
Deus, manda embora, por favor. Eu não posso perder o controle, eu não posso perder o meu raciocínio, eu não posso perder a minha sanidade, eu não posso me desesperar. Senhor, me ajuda. O Senhor diz a palavra do Senhor que o coração do rei está na tua mão. Eu não posso mudar ninguém, mas o Senhor pode. Então o Senhor muda, foi o Senhor quem fez. O Senhor tem poder de mexer na máquina que o Senhor fez. Só não dá para ficar desse jeito, Senhor. Porque se crescer desse jeito, eu estou na roça. Não pode, Senhor, crescer desse jeito. Não pode. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E a oração. Está entendendo? Foi a oração. Não foi a mãe fantástica, a mãe inteligente. Não foi nada disso. Foi a graça. Foi a graça. Tá? A graça do Senhor que é comigo até hoje. E eu peço para que o Senhor, que a graça esteja sobre a sua vida. Sobre a Gleide falando aí, né? Tudo que a gente quer é que os nossos filhos dê certo. Que sejam bons, que amem ao Senhor e que conheçam ao Senhor. Para mim, basta isso, Senhor. Bom, não basta ser bom, porque ser bom demais vai virar bobo, e não pode ser bobo, não é questão de ser bonzinho, é ser bom de ter o coração do bem, para o bem. Tá? Que conheça ao Senhor. Porque se não conhecer o Senhor, não vai ser salvo, porque ninguém é salvo porque é bom. A gente é salvo porque a gente conhece o Senhor. E o fato da gente conhecer o Senhor evita de muita coisa errada. Por quê? Porque eu não vou poder estar em todos os lugares. Mas se ele conhecer o Senhor, eu não preciso ter medo aonde ele vai estar, porque ele conhece o Senhor. E ele não vai fazer coisas porque ele conhece o Senhor. Ah, Deus, obrigado, eu quero isso. Depois, amados, depois entra se vai fazer faculdade, se não vai fazer faculdade, se vai ganhar dinheiro, se não vai... Isso tudo é importante, mas não é essencial, não pode ser o primeiro lugar. Primeiro lugar primeiro que seja bom. Como é que uma criança de 2 anos pode conhecer ao Senhor? Não conhece ainda o Senhor. De falar, conheço. Eles não conhecem ainda o Senhor, mas eles já sabem o que é bem e o que é mal. E a gente vai ensinando que aquilo não é bom. Ó, isso é feio. É feio. E outra coisa, sem essa que o Papai do Céu não gosta, deixa o Papai do Céu em paz. Tá? Deixa o Papai do Céu em paz. Não tem nada de Papai do Céu. É você. A mamãe não gosta que faz assim. Depois que você vem falando, numa idade mais à frente, sobre em si o Papai do Céu vai castigar. Que Papai do Céu vai castigar? Para com isso. Está entendendo? Ficar jogando para Deus essa responsabilidade que é sua? Você vai corrigir, você vai castigar. Que Papai do Céu vai castigar? Você. Olha, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, fica jogando responsabilidade para Deus, e as crianças crescem com medo de Deus. E Deus não é carrasco, Deus não é mau. Está entendendo? Mas eles vão entender o que é disciplina através de você e de mim. Eles vão entender o que é ser pai, ser mãe, a partir da gente, que eles vão saber o que é Deus Pai. E quando chegar lá na frente, que eles forem corrigidos pelo Senhor, eles vão entender que foi por amor, que não é para poder matar. Deus não quer acabar com você. Deus não quer te matar. Deus só quer que você entenda. E às vezes parece que você vai morrer. É tipo quando a gente leva uma surra, né? Parece que vai morrer. Ou por sinal dá vontade de morrer, para falar a verdade. Eu tinha vontade de morrer só para minha mãe ficar com dor na consciência. Eu quero que agora ela... Ai, quanto diabo, quanto demônio. Ai, eu queria morrer agora. Mas eu queria morrer e eu queria estar vendo o meu velório, só para ver a cara dela chorando, se arrependendo de ter me corrigido. É muita malignidade, gente, é muita malignidade na criança, entendeu? Para chamar atenção, entendeu? Eu queria ver minha mãe arrependida de ter me batido. Eu queria que ela entendesse que ela errou de ter me batido. Ela nunca demonstrou arrependimento de ter me batido, porque ela era muito firme. Quando ela fazia, ela sabia o que estava fazendo, entendeu? E tem mais, ainda que ela depois ela falou que ela sabe que se excedeu, né?
com as formas, que ela não tinha, como eu falei, ela não tinha muita noção do que. Ela pegava, ela bateu com fio de ferro, com correia de máquina de costura, bainha de facão, espada de São Jorge, vara, chinelo, cinta, entendendo? Depois, quando ela descobriu que essas coisas machucavam, aí ela se arrependeu, mas ela já tinha apanhado, entendeu? Mas ela não sabia que isso machucava. Ela batia porque achava que, depois que ela ficou sabendo que aquilo machucava por dentro, né? Essas coisas machucam por dentro, né? A criança. Aí ela se arrependeu não de ter batido, mas de ter batido com o que bateu, entendeu? Ela nunca se arrependeu de ter batido, porque ela sabe que a gente virou gente, e a gente virou gente porque ela deu amor e também deu disciplina. Enfim, queridos, semana que vem eu quero ouvir vocês, eu quero começar ouvindo vocês, eu não quero começar falando, mas eu quero falar sobre essa questão da disciplina e também tirar algumas dúvidas. Não é que eu sou expert, não, gente, tá? Né? Mas muitas coisas eu aprendi comigo mesma, né? Acertando e errando, orando, como eu falei para vocês. A teoria é uma coisa, quando chega na prática é outra, né? Esse negócio de conversar é interessante, tá? Quero ver a criança tá rindo da tua cara e você tá, entendeu, filhinho? Entendeu, filhinho? Entendeu, filhinho? Aí você cata, porque é muito linda a teoria dos psicólogos e pedagogos de plantão, entendeu? É muito lindo, mas dependendo de quem é a pessoinha, não funciona. Tá rindo da tua cara e tá pedindo para você ser mais firme. Mas o firme não quer dizer, entendam, não tô abrindo brecha nenhuma aqui para ninguém fazer besteira, né? E perder a cabeça, não vai orar por vocês, são os demônios de você. Tá entendendo? Mas é aquele negócio. É importante, tá? Tem pessoas e pessoas. Mas, ainda que haja a disciplina, seja ela como for, o castigo ou umas palmadas, né? Ainda que seja, tem que ser acompanhada de conversa. Se não tiver conversa, você pecou. Se você não conversou, você pecou e descarregou a sua raiva, o seu nervoso, o seu desespero em alguém que não sabe se defender. Não sabe por que foi que aconteceu aquilo. E isso você vai traumatizar, vai tornar a pessoa rebelde e vai atrair, em vez de mandar demônio embora, vai atrair demônio. Então, a gente tem que saber o que fazer e como fazer. E não deixar de fazer. Está entendendo? Por isso que eu digo para vocês, meu filho nunca apanhou de mim, não. Nunca levou uma surra. Mas levou do pai. Né? Agora, eu fico imaginando a Gleide, com 3 filhos, já perdeu um, misericórdia, eu não sabia disso. Isso dá um buraco na alma enorme, tá entendendo? Isso traz uma insegurança enorme, quem já perdeu filho, tá entendendo? Não sabia disso da Gleide, como não sei de muitas coisas de vocês. Isso traz uma insegurança enorme, tá? Para alguém que já enterrou um filho, tá? Independente da idade, tá entendendo? É um buraco, um trauma tão grande, tão grande, tão grande, e ainda mais sendo sozinha. Meu Deus do céu. O Senhor vai te dar graça, filha. Continua orando. Vai dar tudo certo. Já está dando certo. Já está dando certo. Calma, respira. O Senhor é contigo, tá bom? Respirem, gente, tá? Que ainda quando a gente errar, o Senhor vem nos ajudando, consertando. Ele sabe até onde a gente consegue, até onde a gente não consegue. E ele não está nos condenando quando a gente não consegue, porque ele sabe que a gente quer. A gente está fazendo com o melhor das intenções, mas a gente erra. Ainda assim, a gente erra. E ele fala, ainda bem que eu existo na vida de vocês, para corrigir aonde vocês estão errando. Então, fiquem em paz. Gleide, fiquem em paz. O Senhor sabe da sua luta, o Senhor sabe o quanto é difícil. Se é difícil com o esposo do lado, imagina sozinha. E aí as valentes de plantão, tá entendendo? Que criam filhos sozinhas. E muitas que, às vezes, o marido que tem é mais um filho para dar trabalho. Aí é pior, gente. Aí ferrou tudo, tá entendendo?
Mas fique em paz, o Senhor é contigo. Seus filhos vai dar certo. Por quê? Porque a gente ora. Nós somos uma geração que ora. Nós oramos, Senhor, abençoa, abençoa. Senhor, em nome de Jesus, manda embora. Senhor, em nome de Jesus, faz campanha. Como eu falei, eu fiz campanha da água e eu faço campanha do não sei do que. Eu vivo fazendo campanha, colocando o povo nas minhas campanhas, e eu coloquei meu filho e deu certo. Deus mudou a mente dele, né? Hoje a gente fala, as minhas irmãs que me ajudaram muito, eu vivia viajando, né? E as minhas irmãs que me ajudaram muito falavam assim: Jonathan, não era fácil não, hein? Porque virou gente, aleluia, o menino virou gente. Tá entendendo? E elas mesmas falam: Jonathan, você não era fácil não, hein? Ah, menino. Eu falo: mas que bom, não era fácil. Virou gente. E que bênção, glória a Deus. Porque a gente sabe o que tem dentro de casa. Mas as pessoas podem mudar, né? E essa mudança só vai acontecer através de oração. Então, continua orando, tá bom? Gleide para todos aí que estão aí. E vocês, de repente, aí que não têm filho, né? Falem para aqueles que têm, expliquem que há esperança, sim. Enquanto corrige a criança enquanto ela tem idade para aprender. Corrige a criança enquanto ela tem idade, corrige enquanto tem idade para aprender. Não baixe a guarda. Fica de olho, ora, faz campanha, oferece voto. Só Deus sabe. Eu tenho crédito, gente. Eu sei que eu tenho crédito no céu com o meu filho. Porque eu já apresentei de voto para a prosperidade da vida dele. Ixi, o menino está bem na fita. Por causa de oração, de voto. Vocês não têm noção do tanto de voto que eu já ofereci a Deus pela prosperidade dele lá na frente. Porque ele não vai ter pai e mãe para sempre. E ele precisa ser homem para cuidar da família dele, financeiramente, como homem. Ele precisa ser próspero. Vocês estão entendendo? Mas a mamãe aqui, tá entendendo? O papai lá, tá entendendo? A gente oferece votos, oferta de sacrifício. Senhor, é pela vida do meu filho, né? Ele do bem já conhece o Senhor, mas como um homem precisa ser um homem próspero. Precisa, Senhor, você está entendendo? Ele precisa, para ele conseguir cuidar da família dele com honra, de cabeça erguida. Então, Senhor, diz a tua palavra que aqueles que o Senhor ama, o Senhor prospera enquanto dorme. Então, Senhor, o que eu quero é a bênção do Senhor. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Eu sei que não tem problema de trabalhar, mas não adianta trabalhar e não ganhar. Senhor, eu quero que seja valorizado, eu quero que seja as melhores portas, eu quero que apareçam as melhores pessoas. Senhor, eu não posso tomar conta do meu filho, mas o Senhor pode. Faz acontecer. Vai acontecer. E aí você fecha o olho assim, né? Por que você fecha o olho assim? Não é porque você está no controle, não. É porque a sua vigília é em oração. Não é em cima, não, controlando, não. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Esse negócio de controlar a vida de filho também está errado. A gente controla a vida de filho enquanto ele está pronto para aprender. Depois que eles crescem, para de ficar querendo controlar casamento, para de ficar controlando a vida de quem já cresceu. Bom, enfim, deixa eu encerrar, porque senão eu não paro, né, gente? Mas a semana que vem eu vou abrir com vocês. Eu não quero nem... a gente está aprendendo aqui um com o outro. Gleide, você foi fantástica. Né? E cada vez que você entra aqui, eu vou liberando uma palavra sobre a tua vida. E lá na frente nós vamos glorificar o Senhor. Muito. Sou boa, papai, obrigado. Pega aí, filha, pega aí, tá? Pega aí que a restituição ainda faz parte da nossa história. Tá entendendo? É oração, minha filha, oração. Para de achar que a vida financeira de você vai garantir o sucesso dos seus filhos. Para de achar que os diplomas vai garantir o sucesso dos seus filhos. Para de achar porque é uma boa família vai garantir o sucesso dos filhos. O que garante o sucesso deles é a bênção do Senhor. E isso só o Senhor pode fazer. Porque tem muitos filhos de famílias muito legais e, mesmo assim, eles escolheram o mal. Então,
Que domínio que a gente tem? Nenhum. A gente faz a nossa parte e o resto a gente conta com o Senhor. Senhor, se apresente, por favor, a Ele. Se apresente no dia a dia, que Ele te conheça. Né? Porque nem isso você pode... o máximo que você pode é ensiná-los sobre o Senhor. Mas o encontro real com o Espírito Santo é só eles, querido. Só eles. É muito particular isso. Né? E quando eles começam vendo na gente, né? Mas mesmo assim, ainda que você tenha uma vida com Deus assim, eles têm que ter a experiência deles, para que eles conheçam o Senhor. E é isso que vai dar suporte na vida adulta deles. Porque na hora que apertar, eles sabem para onde correr, para o Senhor. E nem sempre vai encontrar colo de papai e mamãe. Por sinal, o colo de papai e mamãe precisa acabar. Precisa. É necessário. E nós vamos falar sobre isso. Solta teu filho. Vocês estão entendendo? Seu filho cresceu, sua filha cresceu, solta. Para de ficar controlando. Isso vale para os homens e vale para as mulheres. Porque a gente faz um dano terrível quando tenta controlar uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta não está mais na idade de aprender. Passou da idade. Ela só aprende se ela quiser. E não vai aprender com pai e mãe. Agora aprende com os amigos, aprende aquilo que quer. Agora a criança, o adolescente e o pré-adolescente aprende com pai e mãe. Mas depois que eles ficam adultos, eles aprendem com quem eles achar que devem aprender. E aí vai prevalecer os nossos ensinamentos ou não, o que nós passamos. Né? Podem ver, eu aqui com 54 anos, eu não paro de falar da minha mãe. Né? Eu não paro de falar da minha mãe. Eu falo da minha mãe nas pregações, eu falo da minha mãe, eu falo da minha mãe, falo da minha mãe, e falo da minha mãe, falo da minha mãe. Minha mãe faleceu faz 26 anos. Mas ela não morre dentro de mim, ela não morre, porque eu não deixo ela morrer dentro de mim, entendeu? Não deixo porque eu quero que ela permaneça viva. Eu faço questão que minha mãe permaneça viva dentro de mim, porque ela me faz muito bem, né? Mas vamos encerrar aqui, senão eu não encerro, né? E a gente já está. Então, faça isso, marque a história aí de seus filhos, marque a sua história, né? E que o Senhor corrija aí onde a gente erra, tá bom? Deixa eu orar aqui de novo, eu vou orar, tá, gente? Para poder encerrar logo que eu já estourei o horário para variar. Senhor, no nome de Jesus, a Deus, estamos aqui, apresentando ao Senhor, Pai querido, as nossas fragilidades. Senhor, e nós sabemos que nós não vamos conseguir se não for a Tua presença, se não for o Teu Espírito Santo nos ajudando, Senhor amado, nas nossas fraquezas. Senhor, como adultos, nós queremos acertar com aqueles que estão à nossa volta, as crianças, adolescentes, juniores, mas, Senhor, ainda assim, por melhor das intenções, nós sabemos que nós não conseguimos, ó Deus, porque o ser humano é algo muito complexo, mas foi o Senhor quem fez, então o Senhor consegue, diz a Tua palavra, que o coração do rei está nas Tuas mãos. Então, Senhor, no nome de Jesus, faz aquilo que a gente não consegue fazer. Não adianta inteligência ou sabedoria humana, mas o Teu Espírito consegue. Por isso, Pai, no nome de Jesus, vai naqueles corações mais endurecidos, vai, Senhor, naqueles corações que parece que é impossível, e transforma, Senhor. Faz aquilo que chega ao ponto de nós não conseguirmos acreditar, chega ao ponto da gente se desesperar, Pai amado, porque parece que não tem jeito, mas contigo tem jeito, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, quando acontecer nas nossas vidas os milagres, milagre por quê? Porque é impossível aos nossos olhos, mas é possível aos seus olhos. Eu oro aqui, Senhor, por cada filho, por cada mãe ou pai que está aqui, Senhor, que tem entrado nessa palavra desespero. Senhor, eu não sei o que fazer. Esses que estão aqui com esse coração, Senhor, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode. Por isso, Senhor, vai aonde a gente não consegue chegar. Vai na mente, vai no coração, Espírito Santo. E nós vamos dar ao Senhor toda a glória e reconhecer que não fomos nós, por mais das melhores boas intenções que temos, mas foi o Senhor quem fez. E nós pedimos, naquilo que nós erramos, conserta, Senhor, conserta, porque nós sabemos que erramos. Mas, Senhor, no nome de Jesus, vem Espírito Santo e faz a obra, completa a obra que o Senhor começou. Desde já também, Senhor, eu expulso todo demônio
toda obra das trevas que tem aprisionado, Senhor amado, qualquer membro da família daqueles que estão aqui, Senhor, que tem aprisionado a mente, que tem aprisionado o coração, Senhor, em nome de Jesus, que abra os olhos. Diz a tua palavra, lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa cegueira, que o Senhor abra os olhos agora. O Senhor pode trazer vista aos cegos. E esses cegos, ó Deus amados, de mente, de incredulidade, o Senhor pode fazer isso. Então, Senhor, entra em cada lar que parece que é impossível e completa a tua obra. Obrigado, Senhor, por essa noite e todos aqueles que estiveram aqui comigo num só espírito, numa só concordância. Em nome de Jesus, amém. Bem, amores, beijo, valeu, Gleide. Semana que vem eu abro com vocês. Vão dormir, que eu também vou. E amanhã é dia de regional de casais, hein? Então, bora lá. Quem puder aparecer lá, se esforça. Beijo, fui.